Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas de trabalho, a equipe da Câmara, em especial hoje a coordenadora Josi, a nossa professora Cláudia, como também a Natiele, as crianças que vão falar, a professora Cláudia, a Fabiane, então tem a Natiele e o Maicon, que vão nos falar um pouquinho da parceria do União Faz a Vida com o Sicredi. Depois na saudação especial a seus pais também presentes aqui hoje, ao João Rodrigues, que está meio escondido aqui, ele, nosso suplente vereador, mas também eleito pelo Conselho Tutelar. Cumprimentar também nosso amigo da rádio, Volney Choma, que também trabalha pela comunicação no município. E para iniciar os trabalhos dessa sessão, coloco em discussão a ata da sessão ordinária dia 28 de setembro de 2015. Está em discussão a ata. Colocamos em votação. Quem é a favor, fica como está. Quem é contra, que se levante. Então, aprovado por unanimidade. Convido agora o secretário Rodrigo, que proceda à leitura dos itens que compõem esta sessão ordinária. A indicação de interesse da comunidade de autoria do vereador Júnior Selba. Projeto de lei do Legislativo no 8 de 2015, revoga decreto que trata sobre o pagamento de diárias a vereadores e servidores do Legislativo e da outras agências. Projeto de lei do Legislativo número 9 de 2015, concede denominação à via municipal. Projeto de lei número 118 de 2015, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à entidade educacional e dá outras providências. Projeto de lei número 119 de 2015, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento de 2015 e dá outras providências. Projeto de lei número 120 de 2015, autoriza o Poder Executivo a suplementar e reduzir rubricas orçamentárias no orçamento de 2015 e dá outras providências. Projeto de lei número 121 de 2015, acrescenta dispositivos à Lei Municipal 2376, que cria o Distrito Industrial do Morro Tico-Tico e dá outras providências. Projeto de lei número 122 de 2015, altera a Lei Municipal 2271 de 2015, que autoriza a alienação de lotes no Distrito Industrial de Arroio das Pedras e dá outras providências. Obrigado, vereador Rodrigo. Então, quanto à indicação do vereador do Júnior, que depois certamente vai falar a respeito, né? Indicação de muita valia, será encaminhado ao Executivo para providências. E sobre a retirada do projeto de lei número 8 de 2015, também de autoria do vereador Júnior, só o parecer, porque foi retirado hoje da pauta, né? Foi consultado o regimento interno, a mesa diretora, o assessor jurídico, e conforme parecer das partes, será retirada de pauta por estarem nas previsões legais e dispositivos da função e obrigações do vereador. Com base no artigo parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E, compete ao presidente devolver ao autor proposição em desacordo com exigência regimental ou que contiver expressão antirregimental. No mesmo artigo, na sua linha H, dispõe sobre as obrigações do cargo de presidente da Câmara, dentre outros, promulgar leis, decretos legislativos, ações, sendo atos privativos do presidente em exercício, o qual é devidamente eleito. Por tais garantias e no uso das atribuições que me são conferidas, estou retirando de pauta o projeto de lei legislativo de número 8 de 2015 por diversas afrontas legais. Releva ponderar que a resolução, como deveria ter dado no ano de 2003, quando foi equivocadamente submetida ao plenário pelo então presidente e também ambiguamente aprovada por unanimidade de um ato sem previsão em nosso regimento. Por tais motivos, em que pese a situação atual da política brasileira,
considero que não é reduzindo o texto legal, acabar com a democracia, com as leis, com o sistema capitalista, que a curto prazo resolveremos a crise. No caso da revogação da resolução que prevê o uso das diárias, é matéria cogente de previsão legal, supervisionada por todos os vereadores, bem como por qualquer cidadão. Até porque, em caso de urgência, é previsão do nosso sistema democrático de direito a existência de previsão legal e orçamentária para as despesas dos entes públicos. Qualquer tipo de colocação a respeito ficará reservado, caso se deseje, para a parte final da sessão, destinada às explicações pessoais. No caso, considero o uso da tribuna. Então, inicialmente, vou convidar a professora Cláudia e a Fabiane, que com o Maicon e a Natiele vão fazer uso da tribuna. Então, boa noite a todos. Boa noite. Prezados vereadores, é com muita satisfação que estamos aqui representando a nossa escola Anjo da Guarda de Santa Terezinha. Todos envolvidos no nosso projeto que visa melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade e, além disso, colaborar para a vida de todo o planeta. A questão ambiental do nosso planeta é uma preocupação de todos, uma preocupação minha, tua, até dos pequenos. E nós da educação infantil temos este compromisso, temos essa preocupação de envolver as crianças pequenas nesse desafio de preservar o lugar onde vivemos para melhorar um todo. Temos aqui o nosso aluno Maicon e a nossa aluna Natiele para apresentar o texto elaborado na nossa sala de aula, onde observamos a necessidade e o compromisso de fazer algo interessante pelo nosso mundinho. Senhores vereadores, nós, alunos do Jardim B da Escola Municipal de Educação Bom Princípio, a gente participamos do programa da União Faz a Vida, passeamos pelas ruas e vimos que tinha muito lixo. Somos pequenos cidadãos, estamos preocupados com o lixo no mundinho. Viemos aqui em nome da turma pedir lixeiras para as pessoas colocarem o lixo dentro e não jogar mais no chão. Sabemos que o nosso mundinho está muito poluído e queremos ajudar a cuidar dele. Esse projeto é para um futuro melhor. Essas crianças estão percebendo a importância de atitudes corretas hoje, no presente, para que o futuro seja de qualidade e saúde garantidos. A colaboração da escola, famílias, comunidade e prefeitura farão o sucesso do projeto. O principal é a cooperação e conquista de resultados positivos. Agradecemos e contamos com a colaboração de todos. Obrigado, professoras, pela mensagem que transmitiram, também as crianças. A gente nota que este é o exercício da cidadania, né? Desde pequeno, se envolvendo em assuntos. Eu acho que é um grande exemplo para todos nós adultos, e sejam sempre bem-vindos nesta Câmara de Vereadores. É de vocês, né? Principalmente a educação, que nós sabemos que este é o meio de nós cada vez acelerarmos mais, né, o desenvolvimento integral de todas as pessoas. A seguir, concedo a tribuna para o nosso vereador Júnior Selba.
Boa noite, presidente, colegas assistentes. Referente ao projeto que encaminhei, gostaria de falar um pouquinho sobre ele. Não sou contra o aperfeiçoamento em cursos, porém entendo que nada há necessidade do pagamento de diárias para tal fim. Precisamos nos adaptar à nova realidade do país e do Estado, buscando a economia dos atos do Poder Legislativo, e acredito que é possível se obter recursos extra-orçamentários ou projetos em outras esferas governamentais sem se deslocar. Inclusive, eu já obtive sucesso garantindo emendas para o município, apisando o telefone. Dessa forma, o Poder Legislativo estará economizando recursos financeiros que, inclusive, podem ser alocados como saúde, educação, segurança, etc. Solicito, portanto, a dos senhores vereadores no que diz respeito. Tenho toda a certeza que todas as diárias que saíram dessa casa, procurando o bem das pessoas e dos cidadãos de bom princípio. Porém, acho que devemos nos adaptar à nova realidade do país, do Estado e dos municípios. Olhando o jornal, um pouco chateado, porque hoje o município está à frente de muitas cidades, como São Sebastião do Caí, Feliz, fora outras localidades vizinhas. E eu me preocupo muito com a imagem da política. E nós somos as pessoas que temos que começar a cortar isso aí. Nós temos que mudar a realidade, nós temos que passar uma imagem diferente para a comunidade. E como seria? Cortando as nossas diárias. Eu acho que isso seria um exemplo para a comunidade e para todo mundo. Nós poderíamos fazer uma emenda nesse projeto, então, que só pague as custas do vereador. Que não pague a diária, pague só deslocamento e o curso que seja. Peço a colegas e digo o seguinte, presidente. No UX, o advogado também deu parecer contrário e o senhor aceitou o projeto. Então acho que aqui o senhor também poderia aceitar o projeto. Caso contrário, o projeto não tem via legal, mas o projeto tem via moral. E eu acho então, presidente, se não pode ser por minha via, espero que o senhor encaminhe esse projeto. Espero que o senhor ache que nós temos que dar um retorno à população e nós temos que começar a mudar urgente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Júnior. Então, para iniciar a noite, peço que o senhor secretário proceda à leitura do enunciado e da justificativa do projeto de lei número 009 de 2015. Projeto de Lei Legislativo número 2015, de 8 de outubro de 2015. Concede denominação à via municipal. Senhor presidente e colegas vereadores, esse projeto de lei já está em sessão ordinária realizada no dia 13 de novembro do ano de 2014. Por algum motivo de lei não chegou ao conhecimento do prefeito, que por esta razão não pôde promulgar a lei. Dessa maneira, o projeto foi reescrito e retorna para a vossa avaliação, a fim de que os nobres edissam ratificar, se correto considerarem, a decisão favorável tomada no esse trâmite imposto por força de lei, pela legalidade e coerência. Além disso, a falta de um nome legislado tem trazido transtorno a moradores e à própria administração municipal. Assim sendo, solicito a apreciação e aprovação do presente projeto. Câmara Municipal de Vereadores de Bom Princípio, 8 de outubro de 2015. João Guilherme Weschenfelder, vereador. Obrigado, vereador Rodrigo. Colocamos o projeto em discussão. Caro presidente, nobres colegas, assistentes, protocolo mencionado à imprensa, ao João, enfim, professoras, pessoal aqui presos, rapidinho assim, até pode parecer estranho, que o projeto nós já votamos num outro momento, extraviado, e os moradores daquela rua têm uma dificuldade em conseguir serviços públicos, propriamente ligações elétricas de energia.
em função da ausência do nome dessa rua. Então, é uma substituição desse projeto, porém é o mesmo projeto, o mesmo teor, tudo igual, com o mesmo histórico, mas temos que aprovar e lançar no sistema, que ele não consta no sistema. Ele foi extraviado, não sei, então simplesmente a repetição de um projeto que já votamos no outro momento aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Weschfelder. Vereador Júnior Selba. Presidente, colegas e assistentes. Desculpa, colega, mas eu não posso encaminhar o projeto de lei. O colega pode? Só essa pergunta. Nada contra a sua pessoa, colega. Só que eu fui há pouco proibido de encaminhar um projeto de lei. E o vereador pode? Ou está sendo tratado as pessoas diferentes, ou porque é projeto de lei também. Desculpa de novo, colega, mas não é nada contra a sua pessoa, mas sim o jurídico então tem que me dar uma satisfação. A gente também. Obrigado, Júnior. Não cabe a mim dar essa resposta, presidente, mas trata-se de um tema totalmente diferente. Mas o senhor pode dar a resposta, onde é que está o doutor? Possa dar uma resposta técnica referente ao assunto. Obrigado. Até acho que sou a favor do projeto, acho o projeto importante. Eu só gostaria de ver isso com o jurídico, né? Obrigado, vereador Júnior. Os projetos que envolvem não são de autoria nossa, né? Nós temos essa dificuldade em mexer com valores. Isso mexe com valores. De valores, colega. Mas mexe com valores. Eu acho que a Câmara não tem poder, não tem soberania sobre disso. No meu ponto de vista, a Câmara não teria amparo sobre essas tratativas. Mas certamente o tema merecerá atenção por parte da mesa diretora e todas as respostas, sem dúvida, para satisfação, né? Porque nós achamos também, em função da relevância, né? Pede a mesa diretora ao presidente, né? Eventualmente algum projeto justificadamente, né? No caso, não encaminhá-lo, né? Para votação ainda, em função, ou talvez nem seja, né? Em função de algumas afrontas, que algumas coisas que não possam ser, que não sejam convenientes pelo legislativo serem tomadas, né? Então a mesa diretora conversando, mas certamente merecerá uma resposta bem concreta, né? Colega Júnior. Se o colega Bonato quer se pronunciar a respeito em relação ao projeto de lei, ou ficaria para a próxima sessão? Nós temos uma explicativa. Um projeto foi negado e outro foi aceito. O projeto de lei de nomeação de rua foi aceito por conta de uma indicação. Corte das diárias não foi aceito. Se quiser se pronunciar alguma coisa, né, mas certamente merecerá estudos um pouquinho mais aprofundados, né? Boa noite, presidente, vereadores, colegas, demais presentes, boa noite. A questão do projeto, o vereador Júnior em particular, o 008 de 2015, ele foi apresentado como um decreto legislativo. E não é um decreto legislativo, não é uma lei que se cria para se caçar ou se coibir as áreas, que são as despesas, como foi apresentada ali. Muito bem apontado a tua proposição a respeito, que poderia ser direcionado um valor para as despesas e o valor do curso, e não uma diária, que até pode ser insuficiente para determinado evento que o vereador ou a Câmara compareça. A prerrogativa, então, dessa proposição, ela chama-se resolução. E essa resolução, ela é exclusiva, segundo o regimento interno da nossa Câmara, ato unilateral estipulado ali do presidente, como já havíamos conversado, né? Então, é o ato do presidente eleito por esta casa. Durante o seu mandato, ele pode resolver valores, resoluções, mudanças. É um ato privativo e competente do presidente, segundo
o regimento interno. Poderá ser mudado? Sim, como já havíamos falado, poderá ser mudado, mudando o regimento, ou de entendimento do próximo presidente. Na questão de rua, é um projeto submetido ao plenário, que é uma prerrogativa do... Esse projeto 009 já foi submetido a essa sessão, aprovado por unanimidade, reconhecendo lá a saudosa senhora que é da comunidade lá, o nome da rua. Como foi comentado aí, por equívoco, houve um extravio, não acredito que foi extraviado, mas sim não enviado ao executivo para promulgar dentro das 48 horas. Também, como era um projeto originário do legislativo, o executivo, quer dizer, o prefeito, ele não promulgou em 38 horas esta lei, denominando a rua, porque ele não tinha conhecimento desse projeto. Diferentemente, que se for uma lei originária do executivo, o senhor prefeito, na omissão da casa ou da Câmara, 48 horas, ele poderia promulgar. Nós temos 48 horas para aprovarmos, retirarmos de pauta o projeto, senão, de ofício, o senhor prefeito, na função do cargo que ele exerce, promulga a lei. Acredito que ficou claro a questão, né, que é de prerrogativa do vereador, né, apresentar um projeto para casa, sendo votada, tendo maioria, a rua, ela é assim, né, com pessoas de relevante interesse e valoração social, diferente da questão da diária. Aproveitando entrar na questão das diárias, é bem possível o vereador, o presidente, os funcionários da casa, que não usarem esse valor, poderão, e há previsão de devolver o valor. É possível devolver. Imaginamos que nós vamos a Porto Alegre num congresso, e por um motivo de pane aérea, saúde, o palestrante não comparece. E essa diária ela não é usada. O vereador poderá ficar com essa diária porque houve esse deslocamento? Poderá. Mas como ele é um fiscal da lei, dos recursos municipais, e ele representa a sua comunidade, pela mesma questão moral, ele pode devolver. Mas num caso de emergência, como foi no caso lá de 2003, a convite do presidente da FAMURS, foi a toque de caixa, votado, passou por uma sessão plenária, um decreto legislativo, que na verdade nada mais era do que uma resolução. Então, senhor presidente. Obrigado, doutor Bonato. Obrigado. Então, colocamos o projeto do nome da rua em votação. Quem é a favor, fica como está. Quem é contra, que se levante. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade. Peço de novo ao secretário Rodrigo e proceda a leitura do enunciado e da exposição de motivos do projeto de lei número 118 de 2015. Projeto de lei número 118 de 2015, de 9 de outubro de 2015. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à entidade educacional e dá outras providências. É com grande satisfação que vem a presença de Vossa Senhoria e dos demais vereadores que compõem essa Casa Legislativa para submeter à aprovação a lei em anexo que pretende a obtenção de autorização legislativa para conceder subvenção social com a referida escola. O auxílio à escola e o desenvolvimento do setor cultural de bom princípio é um dos principais compromissos desta administração, especialmente no auxílio ao bem-estar dos alunos e a construção de área coberta na escola vem atender os anseios da comunidade escolar. Assim, espera a apreciação dos nobres edis e a aprovação desse projeto que permitirá um melhor conforto para os alunos na área a ser construída. Atenciosamente, Vasco Alexandre Brando, Prefeito Municipal. Doutor Rodrigo, então o projeto está em discussão. Então colocamos ele em votação. Quem é a favor, fica como está. Quem é contra, se levante. Então, aprovado por unanimidade. Os dois projetos seguintes, como se tratam de rubrica de abertura de contas e transferência entre elas, vamos votar em bloco, né? Então peço de novo ao vereador secretário Rodrigo que proceda à leitura e o enunciado da exposição de motivos do projeto de lei número
É o 119 e o 120. Projeto de lei número 119 de 2015, de 9 de 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento de 2015 e dá outras providências. O presente projeto de lei visa abrir crédito especial junto ao orçamento municipal de 2015. Justifica-se a criação e consequente inclusão deste no elenco de contas do município para o exercício de 2015, nas diversas gadas, para aplicar os recursos provenientes da receita vinculada 2015 da educação e a fim de executar as ações previstas no plano plurianual nos termos da legislação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Base no exposto acima, solicitamos aos nobres vereadores apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Vasco Alexandre Brand, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 120 de 2015, de 9 de outubro de 2015. Autoriza o Poder Executivo a suplementar e reduzir rubricas orçamentárias no orçamento de 2015 e dá outras providências. O presente projeto de lei visa suplementar e reduzir rubricas junto ao orçamento municipal de 2015. Justifica-se esta suplementação para o exercício de 2015 nas rubricas especificadas, a fim de executar as ações previstas no plano plurianual e suplementar diversos nos termos da legislação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Com base no exposto acima, solicitamos aos nobres vereadores apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Vasco Alexandre Brand. Obrigado, vereador Rodrigo. Os projetos estão em discussão. Colocamos ele em votação. 2. Então, quem é a favor, fica como está. Quem é contra, que se levante. Estão aprovados por unanimidade. Na sequência, peço para o vereador Rodrigo que proceda à leitura e o enunciado da exposição de motivos do projeto de lei número 121/2015. Projeto de lei número 121 de 2015, de 9 de outubro de 2015. Acrescenta dispositivos à Lei Municipal 2376 de 2015, que cria o Distrito Industrial do Morro Tico-Tico e dá outras providências. O presente projeto visa ampliar a oferta de lotes industriais do Distrito Industrial do Morro Tico-Tico, recentemente lançado pela administração municipal, com vistas a fomentar o setor industrial e geração de empregos e renda em nosso município. Para os 4 lotes acrescidos, cabe a mesma normatização disposta na Lei Municipal 2376 de 2015, a qual já é, inclusive, objeto de edital de concorrência, cuja abertura das propostas ocorrerá no dia 19 de outubro de 2015. Com base no exposto acima, solicitamos aos nobres vereadores apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei. Atenção ao Vasco Alexandre Brand, Prefeito Municipal. Notifico os colegas vereadores de que o valor do lote 14, no item 5 da nova redação, dada ao artigo 4º da Lei Municipal 2376 de 2015, é de R$ 98.000. O erro já foi identificado e a modificação já foi feita no projeto que está protocolado na Secretaria da Câmara. Obrigado, vereador Rodrigo. Colocamos então o projeto em discussão. Então, colocamos ele imediatamente em votação. Quem é a favor, fica como está. Quem é contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Para encerrar a pauta de projetos, peço ao vereador Rodrigo que leia o enunciado e exposição de motivos do projeto de lei número 122 de 2015. Projeto de lei número 122 de 2015, de 9 de outubro de 2015. Altera a Lei Municipal 2271 de 2015, que autoriza a alienação de lotes no Distrito Industrial de Arroio das Pedras e dá outras providências. O presente projeto trata da ampliação do prazo de pagamento de lotes da segunda fase do Distrito Industrial de Arroio das Pedras, de modo a facilitar sua aquisição e posteriores investimentos. Decorridos 4 editais de concorrência para a alienação dos 5 lotes existentes, somente 2 foram vendidos,
situação que tende a continuar se mantidas as atuais condições de aquisição, mesmo que brandas. Além disso, o distrito industrial do Morotico-Tico vem se mostrando mais atrativo às empresas locais, o que também tende a diminuir o interesse por lotes de Arroio das Pedras. A venda em 25 parcelas é uma tentativa de atrair investidores, seja para seus próprios empreendimentos ou a título de investimento na construção de pavilhões industriais para fins de locação. Com base no exposto acima, solicitamos aos nobres vereadores apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei. Atenção, lembrando, prefeito municipal. Obrigado, Dr. Rodrigo. Então, o projeto colocamos em discussão. Em votação. Quem é a favor fica como está, quem é contra que se levante. Então, aprovado por unanimidade. Encerrado a pauta da reunião, das votações. Abro espaço para as explicações pessoais, senhores vereadores. Em cada maneira, sempre nos mantemos nos 10 minutos, é muito bem respeitado, né? Então a palavra está à disposição. Algum vereador se pronunciar? Acho que não temos explicações pessoais para hoje. Então, quero dizer a satisfação, né, de nós contarmos com vocês todos aqui. Mais um pouquinho, eu acho que o nosso colega Júnior também, em função do encaminhamento dele, merece para encerramento alguma especial. Você quer se pronunciar um segundinho? Então, a palavra está com você antes do encerramento. Boa noite, colegas, presidente e assistente. Não ia me pronunciar, vou ser bem breve aí. Eu também fiz uma indicação para o município ter a semana interna da síndrome de Down, que seria um programa onde a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Educação fariam um trabalho nas escolas, tanto particulares como municipais, um trabalho com essas crianças, né? Que seria um trabalho de inclusão social e saúde e tal, que elas são crianças amáveis e merecem um carinho especial, e nós hoje não temos nenhum programa, né, nessa linha para essas crianças. Referente ao lixo, quero parabenizar as crianças e as professoras que enxergam isso. Os colegas são testemunha do quanto eu venho brigando aqui com o lixo e a preocupação que eu tenho com o lixo. Eu sempre cito aqui que muitos anos atrás, quando eu tinha idade na Tchelle, esse rio que tem hoje em Santa Terezinha ali, já comentei isso aqui na casa, eu pescava, pegava o peixe. Hoje nem existe mais peixe quase nesses rios. E infelizmente nós não estamos muito preocupados com amanhã. Isso é bem preocupado. O lixo realmente é uma situação muito grave e que preocupa bastante futuros filhos ou netos e pessoas que ainda vão vir. Referente à colocação do advogado, assessor jurídico da Câmara, respeito a opinião dele, mas acho que se tivesse que haver algum deslocamento, alguma coisa assim, eu acho que o vereador teria que bancar do seu bolso. Hoje tu vê uma professora fazendo tanta coisa que não precisasse fora do seu cartão ponto e não ganham nada, né? Pessoas que se doam tanto pelas crianças. E por isso eu acho que os políticos também deveriam de pensar mais na população, é o meu ponto de vista. E eu saio muito chateado daqui hoje de novo, porque nós somos realmente muito impotentes. Eu fazer um projeto, não tenho nem autonomia de fazer um projeto de redução de custos, sabe? Então a gente vem pra cá, acontece muita coisa que realmente deixa a gente bem desanimado. Chega a me arrepiar, mas faz parte, é da casa, a gente está aí, a gente tem que continuar trabalhando, levantar a cabeça e se entregar cada vez mais pela população. E dizer de novo aos colegas que sei que toda diária que foi pega nessa casa foi sempre tentando fazer o melhor bom princípio,
mas eu acho, no meu ponto de vista, que não precisava pegar nada. Eu tive uma experiência, fui a Brasília, eu não vou mais, eu não vou retirar diárias mais dessa casa. Eu quero prometer aqui para quem está aqui e dizer que hoje, se a gente quiser pegar alguma alguma emenda, algum recurso de Brasília, eu já consegui. Eu peguei meu carro, me desloquei a Sapiranga, no escritório do deputado federal Renato Molle, através dele eu consegui essas emendas. Já fiz cursos, fiz do meu bolso. Única valor que eu peguei de diária foi quando eu fui a Brasília, realmente para conhecer, para ver o que era, mas acho que realmente não há necessidade. Eu acho que o vereador pode fazer tudo por aqui. A gente vê que hoje tem internet, tem telefone. De novo, ressaltando, respeito todos que sempre vão querer buscar o melhor, mas é o meu ponto de vista, espero que ele também seja respeitado. Então, da minha parte é isso aí. Eu quero hoje dizer de novo aí que eu saio bem chateado dessa sessão. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, vereador Júnior. Vamos à palavra. Alguém precisa? Vereador Adriano. Senhor presidente, colegas, assistentes, boa noite a todos. Eu quero parabenizar a iniciativa das profs, das professoras da creche, pela iniciativa de trazer essa preocupação para essa casa, da questão do lixo e de lixeiras, e dizer que é uma questão que a gente vem batendo já há bastante tempo. Tanto ainda no ano passado a gente foi atrás de uma empresa que fazia os containers e tal, e a gente tinha até uma lista onde é que cada vereador poderia indicar essa lixeira, e tanto que isso ficou também, foi extraviado, alguma coisa assim, e acabou não saindo do papel, Mas eu quero parabenizar a iniciativa, essa preocupação, os pais que vieram também, que estão aí acompanhando os filhos, e que é uma preocupação que é da casa, que é de toda a população. Tivemos no final de semana o evento do grupo de danças Manifrande lá no Morro Tico-Tico, na qual a gente participou, e quer parabenizar o evento, a organização deles, a maneira que foi conduzido. Tiveram uma apresentação também. Agradecer também e parabenizar o trabalho dos bombeiros que eles vinham fazendo todos os dias na questão das cheias, do nível dos rios, alertando a população, via internet e tal, todo mundo estava a par do que estava acontecendo no nível dos rios, como é que estava. Tivemos ontem a inauguração do ginásio do pavilhão, do centro comunitário lá do Vale das Flores, merecido, como o prefeito falou no pronunciamento dele na inauguração, que já é uma questão que vem de anos, desde que ele está envolvido na política, já vem essa demanda, e que esse ano finalmente eles conseguiram esse pavilhão, que ficou bonito. E agradecer a maneira que foi feito, a parceria tanto da prefeitura com a comunidade, que teve sua contrapartida também, e dizer que estão de parabéns e foi merecido. Parabenizar também, eu vi antes, João, eleito pelo Conselho Tutelar, próximo conselheiro tutelar, com um número expressivo de votos, pelo trabalho, parabenizar, as pessoas que se deram esse voto de confiança. A gente acompanhou no jornal passado, onde saiu a matéria em que a prefeitura teria comprado uma área de terras, em Nova Colômbia, para ser um loteamento popular. Lá dizia que como o prefeito foi atrás, foi dinheiro da prefeitura, em nenhum momento ele citou a Câmara de Vereadores, em nenhum momento ele citou algum vereador, e muito menos o presidente da Câmara. Na hora que vi aquela reportagem, eu fiquei indignado, a maneira que foi feito, nem mencionando nem sequer o nome da Câmara de Vereadores, na qual todo o valor foi repassado da Câmara para o Executivo. Lembro também que é uma demanda que o presidente vinha se envolvendo durante ano passado, que é uma questão que falta no município, o loteamento popular, e onde finalmente a gente consegue dar início. A gente vai ter um loteamento popular para que pessoas possam, que tenham uma arena um pouco menor, possam também ter ali, construir sua casa e ter seu terreno,
sai no jornal de uma maneira que, como se o prefeito fosse fazer, só a prefeitura fosse fazer, na qual a Câmara de Vereadores estaria passando todo o valor. Quero deixar só registrada a minha indignação da maneira que foi conduzido, e certamente o presidente vai se manifestar também quanto a isso, e dizer que é uma maneira que a gente não aprova que o prefeito vem fazendo. Da minha parte era isso. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Adriano. Vamos encerrar. Vereador Daniel. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Assistente e o pessoal, as crianças do Anjo da Guarda, as professoras, né, e os pais que trouxeram as crianças para fazer uma reivindicação. Presidente, eu acho que a gente tem que mandar essa reivindicação urgentemente para o prefeito, né? Foram das crianças, então deve como colocar como ênfase ainda, né? As lixeiras, sim, a gente já havia pedido há muito tempo, até solicitação junto dessas na frente da Brigada Militar, naquela parada que tem lá onde o pessoal embarca nos ônibus, né? E isso é bom, e estão aí os nossos políticos do amanhã também. Acredito que daqui a pouco eles estejam nesse novo programa da Secretaria da Educação, pela essa iniciativa que eles têm, né? E as professoras estão de parabéns também por trazer essa iniciativa de estar dentro da política, engajado em procurar com o legislativo, com o executivo, o melhoramento da cidade, né? Como o pequeno lá disse, né? O nosso mundinho, se a gente começar pela nossa cidade, é de grande importância, né? Então estão de parabéns o Anjo da Guarda, né? A escolinha, e são iniciativas assim que fazem o diferencial dentro do município. As professoras, inclusive, né? Junto com os pais que se propuseram a trazer as crianças para cá, né? Saíram das suas casas, enfim, toda saíram da rotina para trazer junto na Câmara de Vereadores. É importante isso, é muito bom. Bom que se fosse mais pessoas assim, mais crianças que acompanhassem o trabalho da casa. Dizer do Moro Tico-Tico também, lá uma bela festa no Vale das Flores. Eu cumprimentei o Adelmo hoje, não fui porque acabei me passando em comprar os cartões de almoço. Quando eu fui comprar já não tinha mais, então foi uma procura enlouquecida. Isso é pior que show internacional de banda famosa, né? E então acabei não me deslocando até lá. Enfim, disseram que estava muito bom, muito cheio. Bom, parabéns ao Vale das Flores, a gente deu grande contribuição para eles lá, a casa legislativa, né? E o executivo também. Também comentar sobre um pouco a polêmica das diárias, né? Eu acho que eu vou ficar totalmente, né, com respeito ao nosso colega vereador Júnior, mas da maneira colocada assim, de criar um projeto na qual visa mexer em valores, eu acho que deveria pelo menos de ter um cuidado para ter olhado um pouco o nosso regimento para ver se cabia ou não o vereador lançar, porque é uma ideia assim, eu acho que como a gente está numa democracia, nada como poder conversar. Então antes de largar, se a gente quer fazer uma coisa boa, a gente não precisa mostrar que é nós que estamos fazendo, que é eu que estou fazendo. Acho que a gente pode largar assim, dizer, comentar com todo mundo, dizer, olha, a gente pode mudar isso aqui, a gente vai colocar, todos vão sair ganhando. Não foi o presidente que mencionou o título de tirar as diárias, não foi o vereador A ou B, foram todos os vereadores. Então eu acho que houve um pouco de precipitação aí, uma reunião de repente para a gente conversar, debater, antes de ser exposto ao público, acho que seria de grande valia. De repente até ia dar resultados positivos, né? Então de minha parte é isso, né? Eu agradeço ao presidente, agradeço aos demais colegas e aos assistentes. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Alguém fazer outra palavra? Vereador André Kescher. Senhor presidente, colegas assistentes, rapidinho, só fazer alguns comentários. Parabenizar o Anjo da Guarda, os pais, alunos e professores pelo belo trabalho, né? Continue assim. Eu acho que é de pequeno que a gente ensina os bons princípios, né? Aqui em Bom Princípio, nossos alunos, né? Para que a gente não chegue na situação que nós estamos hoje,
do nosso país, do nosso estado, e não vou dizer também do nosso município, né? Porque tem certas coisas que a gente questiona e a gente fica até um pouco intrigado com as coisas que acontecem, né? Todo lugar sempre diz assim, a gente tem que começar a mudança por nós, né? Nós temos que mudar, mas tem que começar por alguém, por nós. Eu, munícipe. Eu acho que a colocação do Júnior foi nesse sentido. Dar uma resposta à comunidade, à sociedade. Eu acho que a sociedade merece. Vou dar só ler um ofício aqui que a gente recebeu da Escola Fundamental Pio XII, na escola estadual. Está pedindo dinheiro para os vereadores para comprar folha de ofício e toner. Pois, como todos estão sabendo, não estamos recebendo as verbas enviadas pelo governo do estado. Mas lá no governo do estado, na Assembleia Legislativa, onde foi aprovado aqui uma moção de apoio da deputada Ana Ortiz, onde 8 ex-governadores e 4 viúvas recebem 4 milhões de reais por ano, está lá arquivado, porque tem interesses por trás. Por isso que a gente não vai para frente. A começar por aqui. Começar por aqui. Se o projeto não é legal, mas que seja moral, temos que dar uma resposta à comunidade. E eu acho que no regimento interno há brechas, porque eu li, mas eu não vou discutir aqui, ficar discutindo com A, com B ou com C, porque ela diz promulgar a lei. O que é promulgar a lei? Não é criar a lei. Promulgar a lei é fazer a lei ser conhecida. O que aconteceu, o erro aqui no projeto, que o vereador João teve que encaminhar 2 vezes, não existe uma lei perdida. Depois que uma lei foi promulgada, ela não está perdida. Ela existe um número. O papel se joga no lixo, mas o número está lá. Agora, se o projeto foi do prefeito e ele não sancionou, nós, Câmara de Vereadores, deveríamos sancionar a lei. Só que aprovar 2 vezes. Então, eu acho que algumas coisas me causam estranheza. Eu não ia me manifestar. Mas o nosso município, não sei se vocês acompanharam, essa repercussão toda de diárias que está acontecendo por todo o Brasil. Então, agora os vereadores que estão pagando o pato, desculpe a expressão, mas nós estamos na posição 246 de 2014 no ranking, onde nós pegamos os vereadores de Bom Princípio, pegaram R$19.169 de diárias em 2014. Não vou questionar as diárias. Não vou, tenho certeza que ninguém aqui fez falcatrua, porque todos são pessoas de boa índole. Mas por que a gente não dá esses 19 mil para ser investido em educação? Por que as professoras têm que ficar sempre mendigando para comprar folha, para comprar toner? Eu não ia manifestar, não ia falar nada, mas às vezes a gente se intriga, se questiona. Qual é o objetivo da política? Não sei. Eu tenho quase 10 anos de casa, peguei diária por uma vez e estou arrependido. Não sei se não vou devolver ela. Tá? Porque eu acho que as coisas tudo tem limite. Parabenizar o Vale das Flores e o grupo de danças pelo belo trabalho. Ao Conselho Tutelar pela bela como dica, né? Pela bela eleição que teve, votação. Sabe quantas pessoas votaram, João? Quantas pessoas vieram votar? 845 pessoas. Quase 10%. Então, porque a eleição ela é facultativa, não é obrigatória, né? E ainda mais um domingo, né? Então, tem que parabenizar aos candidatos que mobilizaram e o João fez 415 votos, uma enormidade de votos. O compromisso é grande agora, né, João? Então, eu sei que as pessoas depositarem em ti a confiança. Parabenizar também os professores que estão aqui pelo dia, né? Nessa sexta-feira, dia dos professores, né? Que nesse tempo aí eu andei lendo uma reportagem, não me lembro qual é o país, eu acho que é no Japão ou na Coreia, em algum lugar, onde os professores, todas as pessoas têm que fazer continência, né, ao imperador. A única pessoa que não fazer continência ao imperador é o professor naquele país, né? Então, e Japão, né?
Então isso é respeitar os professores, isso é fazer dignidade dos professores. Não fazer eles mandar um ofício aqui pedindo folha e toner. Outra coisa que eu venho já falando faz bastante tempo, que eu gostaria que a partir da próxima sessão os projetos viessem protocolados e assinados pelo prefeito. Porque simplesmente vem por e-mail, a gente não sabe quem faz, se o prefeito realmente está sabendo ou não está sabendo desses projetos. Daqui a pouco o secretário manda, o prefeito nem sabe. Então acho que a gente tem que ter esse mínimo de cuidado, né? Sobre os deslizamentos no Bonfim em outras localidades, né? A gente se sensibiliza com as pessoas, né? É a segunda vez que essa família é atingida, né? E apesar de tudo que foi falado, que não foi falado, mas eu acho que é uma catástrofe, né? É uma coisa muito, muito triste. Eles merecem ajuda. Merecem ajuda. Sobre a matéria do jornal Primeira Hora, que o Adriano levantou, muito bem colocado, muito bem colocado. O vereador João sabe quantas vezes a gente vem batendo na tecla aqui sobre vários anos de como a Câmara é esquecida, de como a Câmara é deixada de lado. E tem várias vezes já. Por exemplo, na festa do Moranguinho, o presidente não pode falar. Vem um cara de Brasília e fala, e o presidente parado do lado não pode falar. Segundo a autoridade do município. E mais uma vez aqui, né, os méritos são de quem? Vou novamente reivindicar uma reivindicação que eu já fiz várias vezes por escrito, não vou fazer mais, que é a pintura dos quebra-molas e a pintura e a operação tapa-buracos, né? Pelo menos aqui na frente da prefeitura, né? Porque esses dias aqui eu ajudei uma senhora a trocar um pneu aqui na frente, porque ela veio lá de São Sebastião do Caí com um Celta e na entrada do município ela conseguiu furar o pneu no sábado. Tive que ajudar ela. Uma senhora de 60 anos estava ali sem saber o que fazer. E aí eu vou dizer que eu era duro de meu princípio dela a mim, né? Mas tudo bem, depois ela me pediu desculpas, né? Acho que seria isso aí, desculpa o desabafo, mas tem coisas que a gente não consegue, parece que a gente escuta certas coisas que parece que não é verdade. Como nós, representantes do povo, nós temos que prestar um bem comum à comunidade. E o mínimo que as pessoas esperam da gente é isso, dar uma resposta. Eu acho que existe várias falhas, pode ter havido várias falhas aqui na Câmara, mas acredito que a nossa Câmara, eu lendo aqui, eu pensei, eu fui pegando ali a lista ali dos municípios, né? E fui olhando, e nós estamos bem, né? 246 a posição, 19, começaram municípios grandes ali, né? Que gastaram, Câmara de Vereadores grandes, que gastaram R$2.000 em diária. Feliz gastou R$10 ou R$20, não me lembro, ano passado, de diária, Câmara de Vereadores. Tupandi nada. Tupandi tem um orçamento muito maior que o nosso, muito menos população que a nossa, e gastou R$0 de diária, Câmara de Vereadores. Tá, então isso, às vezes a gente tem que pensar um pouco. A gente pensa que a gente está bem. Gastar 2,93%, olhando os números, para praticamente nada, né? Mas basta tu pegar uma diária para as pessoas te questionar. Uma diária, né? Então essa é a minha colocação. Quero agradecer a presença de todos vocês e desejar a todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado, Adriano Zé Kercher. Vereador Ramiro Flávio. Senhor presidente e colegas visitantes, essa questão pode ser bastante das diárias bastante discutida, deve ser bastante discutida ainda para talvez amenizar ela, como é bom amenizar ela, ir gastar o mínimo possível. Agora, não ir numa marcha de vereadores, por exemplo, menos 2 dos vereadores, eu acho que isso é muito importante, ir para participar. Que nem tinha, no estado do Rio Grande do Sul nós temos mais ou menos 5.000 vereadores, e no total em Brasília só tinha 1.600. O que nós queremos, o que o pessoal quer, com tão pouca gente lá?
na Marcha dos Vereadores. É bom ir. Se você não for e ninguém for, porque de baixo para cima que cresce a coisa, de baixo para cima as reclamações de baixo das crianças, que elas estão aqui defendendo o lixo, de lá começa, porque de cima para baixo está tudo esculhambado no país, tá? De baixo para cima só pode melhorar um dia de novo, tá? Isso é muito importante. Então, porque nós temos tantas religiões do mundo, mas Jesus Cristo é o mesmo. Nós temos tantos países do mundo, mas quem manda é o americano. Tá? Não adianta, nós queremos crescer, o americano manda e acabou a festa. As notícias vêm de lá e mais ou menos assim, entre parênteses e tal, ele manda. E manda o resto do mundo. Desde que nenhuma firma grande deixa a pessoa crescer até certo ponto, o empregado, mas ele pode ser mais inteligente, pode produzir mais que o proprietário, pode ser o cara, a cabeça da firma, mas ele vai até lá. De lá ele não passa, pronto, vai ser bem pago e ele fica, e pronto. Esses são os países de segundo, terceiro, quarto, quinto mundo, sucessivamente, né? Então, defender o vereador, Brasília. Bom, podia ser feito em Porto Alegre, talvez, essa marcha, cada estado para si, né? E pegar assinaturas e tal, para pressionar, não tão longe de área mais barata, bem menos, né? Você pode voltar de noite e tal, não precisa nem pousar lá, faz um dia só, coisa assim, só para evitar, reduzir custos. O vereador é um João de ninguém, você sabe disso muito bem, na comunidade. O vereador é tão pouco na comunidade que não devia nem existir, por certo. De tão pouco ele para muitos, a grande maioria, né? Mas tem 4 pessoas jogando carta numa bodega, ou 3 ou 5 falando mal do vereador, falando mal. Aí dá um acidente com o filho deles, para quem eles ligam? Pro vereador, eles sempre dele. Aí ele é bom. Aí é bom, mas fala mal, aí que está, esse problema nós temos que fazer a nossa parte, concordo contigo, reduzir, sim, não cortar, que nem ele falou, aí não tem se precisar ir, não está aprovado, aí ninguém pode ir, reduzir, ótimo, beleza, sabe, tem que ser feito, pode ser feito e tem que ser feito, vamos reduzir, vamos sempre conversar, reduzir isso, e a marcha dos vereadores vai 1 ou 2, agora, também quando nós voltar, nós temos que tão ruim a gente volta de Brasília, o fato novo veio entrevistar o vice-prefeito, como é que foi a marcha dos vereadores, mas ele não foi para fora, para a marcha dos vereadores, mas foi para nós sim, mas o fato novo entrevistou o vice-prefeito, em vez de entrevistar nós, nenhum de nós foi entrevistado, pô, vamos lá, né, tchê? A capacidade desses caras também é falta de, pelo amor de Deus, né? Faz favor, esses caras são bons, né? Então, mas é por aí mais ou menos o caminho. Tem coisa que a gente tem que pensar bastante e falando, quanto mais melhor, dialogando, e é muito bom. Agora essas meninas, professoras, parabéns para vocês. Obrigado. Obrigado, Pedro Ramiro. Vinha também, da palavra, exposição. Boa noite, presidente e colegas assistentes. Parabenizar o pessoal do Vale das Flores pela festa, pelo belo pavilhão, pela motivão do povo, assim, realmente nota 10, assim, a estrutura bem colocada, praticamente os acabamentos feitos, assim, ó, parabéns. O pessoal do Muro Tico Tico, da janta do dançar do grupo de dança sábado também estava muito bom, bastante movimento, parabéns também. Sobre o lixo, muito boa a iniciativa. O difícil é assim, para resolver tem que começar com essas crianças, porque às vezes não é por falta de lixeiras que o lixo está no chão, porque o nosso povo não tem cultura, não criou vergonha na cara. O Volney já se retirou. Quantas vezes ele debatia domingos de manhã na rádio, quando ali no lado da brigada tinha entulhos, garrafas, latinhas, no lado da lixeira, e ninguém tomou providências. Mas parabéns por vocês, crianças. Sobre aquele bairro
não é bem popular. Assim, a gente não discutiu como vai ser, mas também não acho justo do feito da maneira que foi feita a matéria. Se nós fôssemos uma Câmara que esbanjava nosso dinheiro em diárias, isso, aquilo, como muitos fazem, a Câmara não teria 200 mil para devolver para o Executivo para comprar aquela área. Então, sobre as diárias, eu fico tranquilo, não vou deixar de viajar por causa disso, porque quando você vai num trabalho e faz o teu serviço certo, por mim o povo pode falar. Quem não deve, não teme. E o chapéu usa para quem serve. Porque, igual nós somos, cada dia nós perdemos mais a nossa credibilidade no povo. Por quê? Na festa muitos políticos vão meio ano, um ano antes da eleição. 3 anos, muitos desaparecem. Isso o povo também cobra. E aí, cadê o moral, o respeito pelo povo? Agora, quando você quer o voto, você até almoça 2 vezes, às vezes, quando é perto da eleição. Depois você some. Isso é o que o povo fala. E é uma grande realidade também. Então, eu nunca me ofendo quando falo mal dos políticos. Para mim, é dificilmente atingir. Que nem... claro que agora nós temos que pagar o pato pelos maus políticos, porque realmente agora a vergonha começou nos vereadores. Cada pouco estão na mídia falsificando recibos, pegando um táxi que custa 20, 30 reais em Brasília e colocam um na frente. Então, sim, mas ainda eu tenho a minha consciência tranquila. Se muitos políticos, se muitas empresas soubessem administrar tão bem como esses 7 anos que eu faço parte desse legislativo, com o ex-presidente Joãozinho e agora com o Roque, muitas empresas estariam melhores, porque não sabem administrar. A moral dos vereadores, a gente não perde a Brasília em defesa ao povo. Quantas vezes o colono planta e não colhe? Nós também, sem tentar. É difícil conseguir recursos. Imagina um prefeito se nunca vai a Brasília. Quantos recursos o ex-prefeito Nestor já trouxe? Arriscou uma diária, uma viagem. Muitas vezes ele teve progresso, algumas vezes não. Isso é normal. A moral dos políticos a gente perde quando numa campanha política você está num palanque, num microfone, aí você chama seu adversário Lalau, como fez o tio do colega Júnior Selva, quando era candidato do PMDB, lá no Sufuxo, ele chamou seu adversário César Baumgart de Lalau. Passou uns meses, passou um ano, uma hora dessas ele estava no partido do Lalau. E aí você vai pedir um voto. E o povo vai dizer o que para você? Vai perguntar o quê? Aconteceu no ex-candidato Lula a vez passada. Queria botar o César na cadeia. Processou ele por causa de um rolo que ele fez. Aí ele foi pedir votos e o povo pediu: Lula, tu? No lado do Lalau? Como é que tu te sente? E assim tem mais candidatos. Trocar de partido não é vergonha. Mas você não pode precisar lamber seu próprio guspe, tomar seu próprio veneno. Essa é a vergonha dos políticos. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Livinha. Vereador Bechenfelder. Aproveitar o gancho e falar um pouco da proposição do vereador. Eu, até aqui fora do ar, conversei com o vereador Júnior e eu parto da ideia do Ramiro. Eu acredito que a grande mídia pegou muito pesado em cima deles. São municípios que de fato extrapolaram com as despesas, com os gastos das viagens da Câmara. Reflete por todo o país, inclusive no nosso município. Então, muito em função disso também, os ânimos se aceleraram para buscar alguma intervenção nesse aspecto. Mas eu, conversando com o próprio Júnior, com colegas vereadores, eu penso que esse benefício deveria continuar estando à nossa disposição para uma emergência de um vereador tiver que se deslocar. E creio também que cada um fará seu próprio juízo de valor, prestando contas sobre o que ele gasta, se ele está de fato esbanjando o dinheiro do povo. Isso certamente pesa na consciência de cada um. E logo adiante o povo certamente irá saber dar a resposta para aquele vereador que de fato extrapolar demais com esse dinheiro, que certamente todo mundo sabe que é o povo que nos ajuda a pagar o nosso salário, nossas despesas, e dizer também
que a exploração em inscrições, em viagens, em despesas, ela também está muito exagerada. A gente hoje quer participar de uma palestra, tu recebe os vereadores, certamente todos eles, não é uma mensagem por dia, são diversas mensagens por dia que são enviadas para os vereadores, onde são grandes empresas oferecendo esse serviço, na tentativa de manipular os vereadores, oferecendo paraísos incríveis, aonde eles querem seduzir esse vereador a participar de cursos fantasmas, certamente, que não trarão nenhum. Muitas câmaras de vereadores o fazem. Nós, certamente, aqui a gente não faz isso, não é a nossa intenção. Então, é um assunto que será discutido, será debatido, e creio que nosso colega vereador, eu sou um cara muito parceiro, e penso que ele tem grife, ele não precisa divulgar a redução, o corte dessa despesa. Ele é um grande vereador, isso nós sabemos, e eu acho que nós vamos deixar isso à disposição. Cabe ao presidente, e cada um deverá prestar contas das suas despesas. Certamente, depois desses apontamentos da grande mídia em cima desses municípios que extrapolam de fato com o dinheiro público, que rasgam o dinheiro público, serão tomadas providências. Se assim acontecer aqui, certamente o presidente terá todas as condições de controlar isso. Acho que nós sempre fomos muito democráticos aqui, e isso sempre, esse benefício, esse recurso sempre à disposição de todos os vereadores. Nós nunca brigamos, nunca discutimos em vereador A, vereador da situação, oposição não pode viajar, mas sim, é uma reflexão que nós temos que fazer, vereador Júnior, e certamente o controle a partir daqui será muito mais rigoroso. Então eu quero contribuir dessa forma, desse debate. Encerro esse debate e parabenizo Santa Terezinha, a escola que veio aqui representar sua comunidade, e dizer para vocês que no passado a Câmara de Vereadores custeou muitas lixeiras espalhadas pelo município, e certamente o presidente será sensível se casualmente tivermos alguma dificuldade do Executivo, e o Legislativo poderá sim comprar algumas lixeiras e fornecer para as comunidades, não somente a Santa Terezinha, mas há outras tantas que necessitam de lixeiras ainda pelo município. Também não sei, os políticos da manhã haviam feito uma solicitação de lixeiras quando eu presidi a Câmara, depois eu me ausentei e isso me foi cobrado. Inclusive gostaria que o presidente olhasse se de fato isso também não ficou parado no meio do caminho, né? E a gente teria feito todo esse trabalho com esses jovens e resultado em nada, né? Então, gostaria que desse uma olhadinha que isso fosse concedido ali no Morro Tico-Tico, né, vereador Rodrigo? Ao Val das Flores eu não estive, eu estive num compromisso já agendado há muito tempo, quero parabenizar eles, e me recordo muito bem a primeira reunião que fizemos no Vale, que fracassou, nós não tivemos êxito, eu fui visitar diversas famílias, na gestão do Nestor ainda, e depois voltamos a nos encontrar com dificuldades, mas falávamos sempre assim, que essa obra certamente irá unir muito mais a comunidade do que desunir, porque não houve um bom senso entre a comunidade nessa construção, porque talvez poderia ter saído antes, dependia muito também da comunidade. E nós discutíamos aquela reunião e apontávamos todos os caminhos pelos quais eles deveriam trilhar para ter êxito, e eu acho que eles foram muito inteligentes, eles foram muito bem, e num tempo muito curto conseguiram fazer essa bela obra em parceria com a Prefeitura e a comunidade. Então tem que parabenizar esse modelo, esse sistema, esse é o sistema que constrói. Se lá deu certo, em tantos outros lugares poderá dar. Sempre dizia ao Ramiro, a gente não pode estar o peixe, tem que estar a vara, e a comunidade tem que ajudar a pescar, porque aí também é mais gratificante quando tu consegue as conquistas. A sessão
Nossas sessões sempre são muito produtivas e discutidas, isso é importante. É importante. É um assunto que merece relevância e certamente uma resposta também para o vereador. Quero agradecer o jurista nosso advogado aqui, pela explicação técnica que ele deu, e dizer assim, será a questão que eu talvez não precisava falar, referente à nomeação de ruas. Vereador André, nós temos uma lei maior dentro do município, criada por essa casa, que ampara por todo o município, com um critério, e deixo aqui muito claro, sem esse critério preenchido no projeto, será muito difícil nós aqui na casa aprovar um projeto. Nós tivemos problemas no passado, quando não seguimos à risca esse critério, e sim, nós temos um critério dentro dessa lei maior, que nós temos que levar em consideração, senão nós vamos ter problemas. Dificilmente nós aqui vamos aprovar um projeto sem esse critério colocado no próprio projeto, que se tornará lei com o nosso aval. Obrigado a presença de vocês, voltem sempre. Boa sorte ao projeto, às professoras aí, a Santa Terezinha aqui essa noite. Volto sempre aqui, fortalece nosso trabalho, ficamos muito contentes com o público. Né, Laroque? Laroque que tantas vezes vem aqui também, nosso amigo do Vale das Flores, tantas pessoas que sempre vêm assistir nossas sessões. Sempre digo assim, não criticam o vereador antes de conhecer o seu trabalho. Isso é muito importante para nós e para vocês que lá adiante vão ter que julgar e votar novamente, porque a lei determina que serão, mais uma vez, 9 vereadores em bom princípio. Esse é o critério da lei e certamente nós temos bons vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Felder. Tenho direito a falar. Eu falo para ti mesmo depois. Eu tenho direito de falar. Então, eu tenho direito de falar. A base legal do artigo, Daniel, eu fui atrás, da LO, artigo 169, 38 da LO e artigo 169 do regulamento interno. Eu fui atrás e dei uma lida, para te deixar bem claro. Outra coisa, Vivinha. Citar meu nome de tio, isso não me atinge. Tu não é um exemplo. Tu não é um exemplo para estar falando de outros. Agora, firmar a base por falar de parentesco, citar a eleição de 10 anos atrás. Mas para aí, quem tu é para dar? Tu quer dar exemplo? Tu tá devendo nota pé de areia com o vereador, tu tem que entregar. Tu é um exemplo pro município? Para estar falando? Tuas pés de areia estavam em lugar público em bom princípio. Tu quer falar dos outros, pô? Tu é um exemplo? Eu acho que tem que tu não é exemplo. Manter a ordem, tá? Manter. Beleza, obrigado, vereador. Vereador Ramiro, ligeirinho então, para nós encerrar a sessão. Obrigado, Roque. Eu só queria botar uma emendazinha assim para não deixar mal o pensamento. Como se diz, que eu disse que o americano manda no mundo. E alguém tem que mandar no mundo. Alguém tem que mandar. Que nem uma firma. Alguém tem que mandar numa firma, senão ela não funciona. Tem que saber dizer sim ou não, senão ela não funciona. Então é assim, esse é o caminho do mundo e da nossa vida em geral. Obrigado. Obrigado, Zé Ramiro. Vereador Rodrigo, quer essa palavra? Já que estão todos falando, boa noite, presidente, colegas vereadores, nossos auxiliares aqui na Câmara, os nossos assistentes, também vou manifestar, não vou ficar de fora do assunto. Quem sabe nessa coluna que eles colocam, que a gente está no número 246, que eu também tenho aqui, a cópia na mesa, eles também colocam quanto de investimento que a gente traz para o município. Daqui a pouco é para fazer esse comparativo também. E aí a gente começa a falar, porque se nós falarmos, também vou me exaltar um pouco, de 19 mil reais que foi de diárias ano passado para comprar folhas, daí a gente fala da moção que todos nós assinamos, que muito bem tu trouxeste, muito bem feita, por que não está sendo votado hoje de manhã? Claro, foi mais um dos que. Quem foi o deputado que pediu vistas novamente depois de 60 dias não ter lido um projeto de 2 folhas? Foi o deputado Fichinha. E jogar no ventilador também não é interesse de um partido, senão vai parecer que é o partido que está mandando no Estado, que está querendo isso. Então vamos dar nome aos bois, todos.
Tu dá risada, Júnior, vamos... Te acalma, cara. Tu um dia citou que eu tirei pão da mesa das pessoas quando meu pai estava sentado aqui na sessão referente à festa do Moranguinho passado. E tu quer falar que o colega tinha pedras num terreno público, quer fazer notas e coisa arada se tu quer? Também poderia entrar em casos pessoais, não vou aqui, tá? Eu deveria, mas eu não particular, porque daí eu vou extrapolar, também não deve ser assim. Vou me acalmar, mas tu te acalma quando tu acusa os outros, tá? Te acalma, porque a gente não está fazendo isso aqui. O que está acontecendo é que na mídia foi levantado um fato, a gente sabe que tem pessoas que extrapolam. Um vereador no município aí gastou 25 mil reais, que foi acima do que nós gastamos, e quando ele foi explicar o curso de ouvidoria que ele fez, ele nem sabe o que é ouvidoria. Isso todos, eu acho, quem me acompanhou na RBS viu. Então, esse é o grande caso. Eu acho que a nossa Câmara aqui gasta, mas ela se qualifica. Eu acho que esse é o grande mérito. E a gente tenta passar essa qualificação para o nosso povo. Eu não vejo esse gasto como sendo absurdo, tá? Se a gente for olhar, eu peguei também essas diárias ano passado, do pessoal que em novembro foi a Brasília. Eu estive no 7º Congresso Nacional lá das Câmaras Municipais, estive presente. Também usei essas diárias. E tenho bastante coisa de aprendizado de lá, né? Não fui para pedir verbas nesse. Não usei dessas verbas, dessas diárias para pedir verbas. Hoje tenho 2 ofícios aqui de deputados, não preciso citar. Tem tantas coisas que não são citadas de bem que a gente faz pelo povo, mas que a gente guarda. Se de fato numa campanha futura a gente precisar chegar e justificar para o povo o que a gente fez aqui, a gente justifica. Senão vamos manter o bem para nós. Né? Por mais que a gente às vezes gostaria de ter um pouco de reconhecimento também. Há 2, 3 semanas, quando Moranguinho, falaram que foi instalado câmeras de vídeo monitoramento. Qual foi o valor das câmeras? 98 mil. E os outros 105 que ainda geraram juros até serem usados, onde é que foram? Foram usados juntos com a verba que veio aqui da nossa casa para adquirir os terrenos da nova escola da Bela Vista e da nova escola no Bonfim. Os vereadores sabem bem, méritos de todos nós aqui. A mídia apresenta o que ela quer. E se não quer nos exaltar, não nos exalta. E quem fica sabendo disso? E a gente leva pontapé porque falta uma boca de lobo, uma tampa ali que está quebrada. As crianças que vêm aqui, que legal isso. Também fiquei emocionado, vem pedir uma lixeira. Mas essas coisas a gente apanha na rua. E que não cabem a nós, né? A gente liga para secretário, liga para o executivo, faz contatos, pede. Só que quem é encontrado na rua todo dia é o vereador. E a gente é cobrado por isso. E tantas ações boas que nós temos, tantas subvenções que nós fizemos, isso não é colocado. Tantas atitudes em prol. Se a gente for pegar e colocar na ponta do lápis, se chegar comunidade por comunidade, o que nós ajudamos, não preciso falar aqui, eu aposto que dá muito mais do que as diárias que eu peguei aqueles 3 dias no ano passado quando estive em Brasília. Mas dá muito mais. E isso que as nossas diárias ainda foram usadas para pagar o valor do hotel. Então não sobrou um pouquinho mais que uma meia diária de repente. Que se eu for olhar profissionalmente, eu nunca posso pegar o avião e ir a Brasília para fazer um curso. Nunca. Mas a gente não quer esfregar isso no nariz das pessoas. Então acho que, como o Daniel colocou, daqui a pouco é uma questão da gente sentar aos 9 e conversar internamente. E aí sim a gente pensar a melhor forma. No que for possível ajudar, a gente ajuda. E a gente tenta entrar em consenso para não conflitar diante do povo. Acho que isso fica chato. Porque se a gente quiser acusar pessoalmente, nós vamos acusar todos. Quem de nós não errou ainda na vida? Ou não tem algum familiar, algum amigo, alguma coisa na comunidade? Todos nós erramos. Somos humanos. E ninguém gosta de ser ofendido e ter o dedo esfregado. Então, daqui a pouco é hora da gente hoje de noite nem se conversar mais. Cada um pega, vai pro seu carro, vai embora. Esfria a cabeça, daqui 2 semanas a gente conversa de novo. Só que eu acho que essas questões, de fato, a gente tem que amadurecer antes. Nós não precisamos vir discutir aqui. Aqui eu tenho calhamaço de folha, de números e coisa arada que poderia chegar, comprovar aqui, comprovar ali. Não precisa isso. Não fica legal, daqui a pouco alguém está assistindo pela internet em casa, Poxa, em São José do Hortêncio uma vez chegaram as vias de fato, ninguém esquece mais. Não é essa a imagem que a gente quer passar, nós somos civilizados. Então desculpa também por ter me exaltado, mas eu penso assim, com a mídia,
também fiquei chateado com isso. Meus pais são testemunha que quando abri o jornal, a questão que o Adriano levantou, né, da área de terra que foi comprada, na hora eu falei, não aparece Câmara Municipal, e a verba veio dali, né, não aparece. Quinta-feira de manhã, quando abri o jornal na empresa, ali, na hora eu falei, eles são testemunhas disso. Também me chateei com isso, mas não é a primeira vez. Né? Não é questão do jornal, em quantas mídias, né? O Fato Novo apresentou os colegas vereadores que foram a Brasília a última vez, parece que roubaram o município, né, com o custo. Mas veio o retorno, veio o aprendizado que fica para as pessoas. Feliz não teve custo de diária, porque deixaram bem claro, os vereadores retornaram com o dinheiro pro cofre, né? Eles têm diárias lá, só que partiu dos vereadores devolverem, né? Daqui a pouco tem câmaras que não têm o custo, porque os seus servidores, né, os legisladores em nome do povo, não dispõem do seu tempo para isso também. Sabe? São tudo méritos, a gente tem que colocar tudo na balança e analisar bem o que de fato a gente está pensando. Quem sabe então fica como reflexão, eu fico para mim também, mas proponho aos colegas vereadores que a gente pense com calma e daqui a pouco essa questão que gerou tanta polêmica, a gente tente resolver entre nós antes de trazer a plenário para expor o povo mais. Né? Porque vai ter aqueles que são contra, os que são a favor. Né? Se a gente consegue colocar fatos, colocar comprovação, números, se daqui a pouco a gente mostrar o quanto que veio, não só do que apareceu nesse folheto aqui, mas quanto cada um de nós conseguiu com seus deputados de emendas, isso vai ficar ínfimo, junto ao investimento que a gente faz, buscando formação e estando nesse meio em contato com os superiores que conseguem essas verbas. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. A gente, né, as pessoas que estão aqui hoje, né, como é importante também vocês conhecerem que esse trabalho do vereador é bastante forte, né, às vezes é até um pouquinho desgastante, às vezes a gente chega na rua e diz, Júnior, olha só que nós provocamos aqui, olha como nós estamos, vamos dizer assim, sofrendo pelo município, pelas pessoas, pelo bem das pessoas, né. Então, às vezes a gente apresenta um projeto polêmico e como é importante que ele chegue, porque muitas vezes nós todos somos levados pelos meios de comunicação. Quando nós olhamos os jornais, certamente não aparece o outro lado. A gente às vezes se pergunta, né, a mídia, nós podemos andar solto com ela? Ela é o segundo poder, o primeiro é o dinheiro, que faz tudo o que quer, né? O segundo é a mídia, né? E como o Ramiro bem falou, né, nós temos gente que manda no mundo, mas um pouquinho é preciso, mas às vezes também não deixa ninguém levantar, como o Ramiro também colocou, né? Então, quando a gente fala, por que não botou no outro lado, né? Pergunta para Santa Terezinha, o posto de saúde, pergunta a escola da Bela Vista, pergunta o Bonfim, pergunta se nosso hospital não está lá, ou nós íamos ficar sem hospital, pergunta para todos os benefícios que vieram. Certamente é um pouquinho do relacionamento. Tá certo? Às vezes a gente pode conseguir, realmente eu acho que nunca mais devia se precisar viajar a Brasília. Mas o sistema da concentração de recursos é muito antigo. E talvez, né, indo para a marcha dos vereadores, como se briga pelo municipalismo, eu vejo uma chance nisso. A gente às vezes imagina assim, tem família passando fome, às vezes numa roça, e não colhe mais nada. Ela tem que começar com um adubo. E talvez nós, vereadores, bom princípio, possa ser esse pequeno adubo. Então eu imagino que consumir um pouquinho para investir, para dar coragem para o vereador, para poder dizer assim, eu trabalho, porque eu não sei se algum vereador que, o Ramiro já faz muito tempo, o André há muito tempo, o Joãozinho há muito tempo, eu não sei se algum ganha dinheiro na vereança, se sobrou R$1. Porque eu vejo os grandes investimentos que fazem, e quando aparece no jornal ou na rádio, não, fulano está apoiando uma festa, uma promoção, alguma coisa, não é o apoio financeiro, é o apoio moral de unir a sociedade, para perceber os bens que vieram através da conjuntura do poder público e poder privado. Então, quando vocês assinam alguma coisa e investem um pouquinho, esse retorno é muito importante para a comunidade, porque nós já vemos pessoas que tem tudo e parece que não tem nada. Então a presença de uma liderança eleita, ela é muito significativa, as pessoas gostam muito. Então a gente imagina que, claro, que tem um movimento da mídia contra os legislativos. Só acho que a gente tem que ter um cuidado para não entrar nessa. Não seguir cegamente a mídia. Porque o Guilherme Batista teve 1 hora aqui na Mara.
vocês podiam escrever um pouquinho, né? Que princípio foi beneficiado com essa diária. Não, isso não vem, não interessa, porque eles têm que provocar. Parece que realmente diz que o ser humano é um pouquinho carniceiro, ele gosta mais de ver sangue, morreu sangue. Né? Onde nós tivemos uma palestra do Tevar, né? Daí ele colocou ainda esse aspecto da formação, e talvez o setor público, talvez que mais carece de formação, porque eu menciono o colega André, né? Estudou a gestão pública, mas todos nós somos um pouquinho leigos para avançarmos naquela parte que o professor Adelmo disse, eu queria que contabilizasse lá quanto custou lá o pavilhão. Assim, mais me contar a mão de obra, um material, para ver quanto saiu o cube. E depois você vai medir o cube de uma licitação. O comparativo, para ver a eficiência, né? Mas isso são tudo coisas que vão chegar, e talvez em breve já, a gente sempre pensa, né? Então, esse movimento de contas legislativos é óbvio, né? E às vezes, eu já pronunciei umas vezes aqui o Tom e Jerry, executivo, legislativo, a gente fica muito triste, né? Porque o executivo, às vezes também quem faz a mídia, ou quem amplia ela, ou como a gente poderia reivindicar, porque ontem na comunidade do Vale das Flores, aí sim, o legislativo, né? Os vereadores que estiveram presentes, né? A gente viu que isso é uma coisa que realmente é muito importante, né? Porque eles precisam do nosso discernimento. E como seria o encaminhamento? Já tem tantas malandragens. E quanto nós precisamos brigar pela transparência. Porque esse dia teve o Tribunal de Contas, esteve aqui dentro. Daí eu perguntei, não, nós conferimos papelzinhos, né? Você está certo. Eu disse sempre, sim, mas e a média das patrolas, vamos dizer, o custo das patrolas do PAC, né? São mais ou menos para as pequenas comunidades, né? E são bem fortes. A média de gastos mecânicos é 3 mil por ano, que são boas. E tem umas que gastam 200. Será que às vezes não estraga uma coisa de 3 mil, não dá para chegar no mecânico e dizer assim, ó, 80, né? 40 e 40, vamos dividir. Então veja essa facilidade. E não tem comparativos ainda para nós, e eles não fiscalizam essa forma. Então o professor Adelmo esteve junto, ele estava comentando ainda como isto vai crescer através dos vereadores, né? Então, assim, para não me alongar muito, eu acho que as comunidades merecem as obras que têm. E eu sempre menciono também o município, o executivo, com essas obras um pouquinho maiores, vamos dizer, o cara, ele conseguiu direcionar um pouquinho para esses 60 projetos beneficiados pela Câmara no ano. 29 entidades, né, pelo 12º da Câmara, pela sobra. Então, a gente imagina assim, se ele tivesse apertado nenhuma obra grande, o prefeito ia caçar tudo. Disse, mas eu preciso fazer alguma coisa maior para minha gestão. E nós íamos ficar totalmente chupando no dedo, né? Para nada, nosso direcionamento. E também apavora um pouquinho a gestão quando ela não fica um pouquinho irrigada. Então os recursos lá estão. Mas talvez nós um dia possamos só enviar o projeto e nós sim. Mas parece que olho no olho parece que significa o voto, né? Não, tu vai trabalhar para mim depois na eleição. Talvez o sistema democrático tenha uma falha que seja incorrigível. Eu não sei se tem países, apareceu a Alemanha como uma corrupções grandes e outros países também, mas certamente tem só uma forma, aquela forma de você comparar o que é gasto efetivamente mês a mês, o comparativo, né? Então, a gente pode devolver, feliz, né? O Rodrigo citou que devolveu, mas eu imagino também os próximos vereadores eleitos, às vezes tem gente com mais condições de vida, menos condições, né? Então deixar essa liberdade de devolver, né? E lutar por esse pacto, né? Que o André falou na última vez, né? Federativo, para que os recursos possam ficar no município, uma parte para o Estado e uma parte para a União. E a gente vai saber muito fácil quem são os sonegadores, como é que foi, como é que não foi, para que nós tenhamos igualdade para todos, né? Então, a nossa Câmara nós sabemos que é muito enxuta. E o projeto do Rodrigo é muito importante. Mas eu acho que ele é populista. Nós íamos ganhar um monte de aplausos. Sem dúvida. E nós gostaríamos de todos ganhar esses aplausos. Mas será que nós também não iríamos confessar que nós estávamos usando indevidamente? Cortaram lá também, porque nós fizemos pressão, botamos isso no jornal. E não é. Eu tenho certeza que cada um de vocês que foi, trabalhou muito bem e trabalha para a sua comunidade, participa, guerreia, né? E aí nós vemos, assim, nós temos também alguns, quem precisa deles, tem os dados estatísticos na Câmara. Eles são muito democraticamente usados,
Nós usamos 1,97 total em diárias no ano passado. Mas eu tenho certeza que esses contatos foram muito importantes para decidir as escolas. Faz lembrar de nós, porque o Vasco fala, né? No Bom Princípio tem tanto, e todo Amvarque ele fala sempre, eu sou o prefeito que não posso dizer que está mal lá. Mas talvez também por causa da nossa organização de toda a comunidade, não é só do legislativo, né? E aí a gente fica muito difícil com a presença, né, de vocês, e a gente sabe que as comunidades pequenas, as pessoas, as crianças, desde pequeno, que às vezes ouve o pai e a mãe falar também um pouquinho mais forte. É complicado. Talvez ontem o Teva disse que nós temos que dar o máximo nosso. E talvez a sociedade não consiga, mas até para a nossa felicidade, a gente entra meio mole para jogar, até futebol a gente também dá o máximo quem joga ainda, né? Claro, quanto pode, né? Então acho que essa vibração é importante, né? Então acho que nos meios de comunicação que nos querem levar nós também, mas eu acho que diante da sociedade, acho que todos pronunciaram bem, então acho que o projeto é muito válido. Mas eu acho que nossas diárias são pulverizadas no ano passado, esse ano estão bem observadas. Tem alguns que às vezes não vão nem uma vez a Porto Alegre, fazem outros contatos, ou a Brasília, ou a formação. Mas a gente, todas as empresas, vai na Madesa, a primeira coisa que eles aprender a conhecer. O funcionário vai trabalhar 14 dias, vai conhecer as máquinas, o sistema, vai receber treinamento, né? E a gente acha que a gente também está nessa direção. Foi citado, né? Tom e Jerry, né? Às vezes não consta na coluna, né? Divulgam as coisas da Câmara, não divulgam as coisas da Câmara. Tem aqui na Câmara 7 cargos que poderiam ser preenchidos, inclusive assessor de imprensa. Nós não usamos ele, mas eu acho às vezes que aquela independência do legislativo seria importante até para a respeitabilidade. Nós ter esse cargo que talvez 4 horas por semana. Para quê? Para também enviar assuntos para o jornal, para dizer assim da nossa opinião, que nós discutimos aqui, que nós levamos, né? Então eu imagino que talvez um cargo, meio cargo, claro que nós vamos ser combatidos. Se nós nos mudarmos e pagarmos aluguel, a sala for usada para outra coisa, e vamos dizer, uma sociedade ou alguma coisa, nós vamos ser muito criticados. Mas eu sei que entre vocês tem pessoas muito experientes para ser prefeito, para ser vice-prefeito, para ser secretário, para usar qualquer tipo de cargo. E talvez mais experiência do que os que vão ser eleitos. Mas como é difícil a gente ser percebido como vereador, eu tenho certeza disso. Nós temos um pouquinho de dificuldade nisso. São tudo coisas para se pensar, eu acho, né? Assim devagarzinho, e acho que amadurecer isso. Então pensar sobre as diárias, eu acho que é uma coisa importante, né? A CI, a palestra do Teva, muito super lotado, centro de eventos, né? Realmente é uma formação muito rica, quem teve a oportunidade, né? Nós também vimos o valor do vereador muitas vezes. O Daniel, não sei se ele recebeu pedido de informações de volta. Pedido de informações porque não foi pago. Não veio nada formal. O André Kercher também não. Tantos nós fizemos pedido de informações. E o que? Para ser legislador, para ser fiscal. Mas existe aquele egoísmo no lado, cada um quer ser o maior, legislativo, executivo. Eu sei que os legislativos do Ramiro nós somos muito depreciados. Mas eu acho que nós estamos caminhando na direção de alterarmos isso. Então, parabenizar as professoras nas escolas, dizer para elas que tudo o que a gente faz depende de ação política. E não nos deixar levar pelos meios de comunicação, porque eles transformam o tudo em nada. Se a gente olha um pouquinho para trás, 10, 15 anos, a gente vê como a sociedade andava, né? A gente vê no Vale da Flor, meu Deus do céu, a festa, o Adelmo disse que tinha uns 30 mil, achando que ganhar 30 mil na festa, né? Mas era cerveja, R$8, bastante, pessoas doam, não sei o quê. Então eu acho que a discussão foi bem provocada, mas não vamos cair nos meios de comunicação, porque quanto pior, melhor. Então eu acho que o nosso discernimento nessa direção, e até vale uma coisa especial para nós conversarmos, para nós pacificarmos o assunto em relação aos custos da Câmara, que são muito baixos. Quem quer pedir um relatório
pode pedir quanto ele gasta, quanto ele repassa. Tem pontualmente que a direção da Câmara tem registrado em estatística, em valores, quanto foi doado, né? E a gente só não sabe como fazer isso chegar aos meios de comunicação, porque até usar aquele espaço, quem lê o espaço da Câmara falou do residencial lá em cima, e ficou muito pontual. Mas acho que a comunicação dela não é muito boa, aquela coluna da Câmara. Ela é meio engessada, mas não, às vezes a diretora não tomou um outro. Ela seguiu o exemplo do anterior. Nós já pensamos em tirar fotografia de todo mundo, botar lá e botar pequenas manchetes, porque o espaço também é pouco, e é só cada 14 dias. As pessoas até se esquecem de ler, porque os assuntos são bem pontuais, né? E assim daí eu quero encerrar a sessão e dizer que ficamos muito felizes com a presença de vocês, muito produtivo. Nós entendemos que os políticos da manhã, aos pequenos pertence o mundo. E certamente muitas coisas que a Câmara às vezes reivindica, elas adormecem um pouco, né? Assim como o pedido de informações, né? Então a gente diz assim que nunca sentam junto muito executivo e legislativo, a não ser meia hora, uma hora, né? No grupo, para dizer assim, mas qual é o nosso importância. Então, se a gente quer chamar a importância para si, é só dizer assim, ó, não votamos nenhum projeto, porque não vemos importante. Foi tudo para a comissão. Daí começa a gerar diálogo, mas será que essa é a forma, né? Eu acho que os vereadores não concordariam com isso, mas às vezes talvez seja necessário, né? Então, não tendo mais nada, encerro a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 27 de outubro, também é uma terça-feira, e na segunda-feira é ponto facultativo no município, né? No horário das 19 horas. Tenha a todos uma boa noite, né? E obrigado, né, para todos.